Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso completo de fotografia para iniciantes. Nesse vídeo eu quero te ajudar a entender um pouco mais sobre o mundo da fotografia e te mostrar o básico que tu tem que saber para começar nesse ramo, seja como hobby ou seja como trabalho. Meu nome é Nathan Brita e no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a ISO, que seria o segundo pilar dos 3 pilares da fotografia. No vídeo passado a gente falou sobre a abertura do diafragma, nesse vídeo a gente vai falar sobre a ISO e no próximo vídeo a gente vai falar sobre a velocidade do obturador. Então, bora pro vídeo. Falando então um pouco sobre termos técnicos, ISO significa International Standards Organization, mas isso não vai ser muito importante agora. Para nós o importante vai ser que ISO significa a sensibilidade à luz que o nosso sensor vai ter, que o sensor da sua câmera vai ter. Então, alguns sensores podem ter mais sensibilidade à luz e outros menos sensibilidade à luz. Normalmente, o ISO vai ser o que vai diferenciar uma câmera cara de uma câmera barata, porque quando a gente fala de abertura de diafragma, ele vai ser quase sempre o mesmo, até porque a gente está falando da abertura da lente. Quando a gente fala de velocidade do obturador, ele também vai ser padrão nas câmeras. Só que quando a gente fala de ISO, é o que vai diferenciar normalmente uma câmera para outra. Porque algumas câmeras vão conseguir trabalhar melhor com menos luz, enquanto outras câmeras vão ter um desempenho pior com menos luz. É importante deixar claro que com qualquer câmera tu consegue fazer um bom trabalho de fotografia. Isso é um fato. Contanto que tu tenha bastante luz. Se tu tiver pouca luz, tu vai precisar de uma câmera superior, porque senão tu vai ter que elevar muito a tua ISO e tu vai acabar criando muito ruído. Isso é o que acontece quando a gente eleva o ISO na nossa câmera. Ela acaba criando ruído, se ela não tem tanta capacidade assim para elevar esse ISO, e aí acontece que a imagem não fica boa, a imagem não fica aceitável, fica uma imagem feia, sem nitidez, e acaba que não vai servir nem para o nosso cliente, nem para nós mesmos. Então, o ideal qual é? É tu conhecer a tua câmera, saber qual é o limite de ISO que tu consegue trabalhar e que tu consegue entregar um produto junto com ela. E a única maneira de saber isso é testando. Então, agora eu vou fazer um teste rápido com a câmera que eu estou usando para mostrar para vocês a diferença da ISO em cada foto. Eu vou manter as configurações padrões, vou deixar aparecendo na tela e só vou ir aumentando a ISO gradativamente, sem mexer na luz do ambiente. Vai ficar sempre a mesma luz no ambiente. Eu vou mostrar uma foto com a ISO 100, e vou ir aumentando até chegar num limite que eu achei aceitável. E depois vou mostrar uma foto para vocês sem muita nitidez. Mas então, como é que a gente vai saber se a nossa câmera ela tem um ISO bom ou ela tem um ISO ruim? Isso vai depender do tamanho do sensor da tua câmera. Se a tua câmera for uma câmera cropada, ela vai ter um sensor um pouco menor e aí vai acabar que ela pode não ter tanta sensibilidade assim e ela pode performar pior com pouca luz. Agora, se a tua câmera é uma câmera full frame, ela vai ter um sensor maior, logo ela vai ter uma melhor performance com pouca luz. Só que aí é claro que a gente sabe que vai aumentar no valor. As câmeras full frame são bem mais caras que as câmeras cropadas. E a gente sabe que quanto melhor a capacidade dela de performar com pouca luminosidade, maior vai ser o valor que essa câmera vai custar, obviamente. Mas é algo que a gente não deve se apegar muito, porque a gente vai conseguir fazer fotos boas contanto que a gente tenha luz. Isso é sempre muito importante, não importa a câmera que tu tenha. Eu já falei sobre isso em um vídeo aqui no YouTube. O básico da fotografia é luz. Então, se tu tiver luz, tá tranquilo, contanto que tu tenha um mínimo de aparelhagem para operar, para fazer alguma foto. Tendo essa luz, já vai conseguir fazer um resultado aceitável, um resultado bom. Claro que conforme tu vai aumentando o nível da tua câmera, tu vai conseguir mais nitidez, vai conseguir mais detalhes, vai conseguir uma imagem melhor, só que não é, por exemplo, uma ISO que vai te impedir de fazer um trabalho. Não é uma câmera que não tem uma aceitação de ISO tão alta que vai te impedir de fazer um trabalho. Hoje em dia, tu consegue entregar trabalhos com ISO até 6.400, em algumas câmeras melhores até 12.800, algo que antigamente, há um tempo atrás, era inaceitável. A gente só ia conseguir operar até 13.200, por exemplo. Então, é sempre importante, como eu falei lá no início do vídeo, tu saber o limite da tua câmera, tu fazer o teste, ver até que ponto tu acha aceitável, tu acha que seria bom para entregar para um cliente, porque, querendo ou não, o fotógrafo tem que ser perfeccionista. Então, tu tem que estar extremamente satisfeito com o teu trabalho, tu tem que estar assim, ó, amando o que tu tá fazendo para depois tu conseguir vender isso. Tu não pode vender alguma coisa que tu tá gostando mais ou menos. Ó, esse resultado eu gosto muito dele, então eu vou vender isso para uma pessoa. Outra coisa que é importante da gente falar
é que a ISO, ela não serve só para compensar essa luz quando falta no ambiente. Muita gente reduz a ISO apenas a isso. Se tem pouca luz, aumenta a ISO e tu vai conseguir fazer o trabalho. Não. A ISO pode nos dar algumas outras ferramentas, ela pode abrir o nosso leque de opções com a câmera para que a gente consiga utilizar outros recursos e explorar algumas técnicas de fotografia. Vou dar um exemplo aqui. Quando tu quer fazer uma fotografia que tu quer congelar o movimento, por exemplo, no futebol, por exemplo, tu vai fotografar o futebol, tu precisa congelar aquele movimento, porque senão ele vai ficar borrado. Porque o futebol é uma coisa muito rápida e muito dinâmica. Tu vai estar precisando operar acima de 1000, acima de 2000 lá na velocidade do obturador. Quanto mais tu acelera a velocidade do obturador, menos luz tu vai ter. Porque ele vai abrir muito rápido na hora de fazer o clique, ele vai ser muito rápido aquele movimento e vai entrar pouca luz. Então, o que tu faz para compensar isso? Tu aumenta a tua ISO, e aí tu vai conseguir corrigir esse movimento e tu vai conseguir explorar esse recurso, explorar essa técnica. Outro caso que vai ser necessário tu aumentar a tua ISO vai ser quando, por exemplo, tu precisa diminuir muito a abertura do diafragma. Tu precisa fechar ela bem, deixar um F10, um F12 e isso aí vai escurecer a tua imagem, vai deixar a tua imagem bem escura. Então tu vai precisar compensar aumentando a ISO. Eu gosto de dizer que a ISO ela é mais ou menos um regulador das outras funções. Tu vai conseguir brincar com todas as outras e aí tu vai conseguir ir regulando na ISO. Se tá muito claro, tu vai tirar toda a ISO e quando vê se tu quer tá muito escuro, tu tá com pouca luz, tu dá uma aumentada na ISO e vai até o limite que é o aceitável da tua câmera. Eu quero que tu comente qual é a tua câmera e se tu sabe o limite de ISO dela. Eu vou deixar aqui a câmera que eu uso também, aqui nos meus vídeos, vou deixar a configuração que eu faço nela e qual a ISO que eu estou usando. Além daquelas fotos que eu já mostrei para vocês, para mostrar até qual é o limite aceitável que eu acho na minha câmera, mas é importante que tu saiba da tua. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, que tu tenha aprendido sobre isso e tenha entendido o que significa isso. Se tu somar o que tu aprendeu nesse vídeo com o que tu aprendeu no outro, tu já sabe como é que funciona a abertura do diafragma da tua câmera e tu também já sabe como é que funciona isso. Então, agora só falta tu entender a velocidade do obturador e tu vai saber dominar os 3 pilares da fotografia, os 3 pilares de uma câmera, nos quais tu vai conseguir mexer para criar diversos cenários e criar diversas possibilidades dentro desse mundo. Mais uma vez, espero que tenha te ajudado, espero que esse vídeo possa esclarecer alguma coisa pra ti. Se ele te ajudou, comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. Pode me seguir lá no Instagram também, que eu vou estar deixando marcado aqui. E se inscreve no canal, porque a gente vai postar muito conteúdo de valor aqui, que vai te ajudar no teu ramo da fotografia, beleza? Então, um abraço. Valeu!